Vamos dar início à quarta parte do culto. Senhor, tu que falas. Vou passar a palavra ao irmão Urival, que vai ministrar. Boa tarde, irmão. Vamos dar início à palavra de Deus nessa tarde. O texto escolhido para a mensagem se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 4. 2 Timóteo, versos 1 ao 4. No que diz assim, meus irmãos: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem dono de si, cruéis, inimigos do bem, atraidores, atrevidos, afatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Na primeira parte do capítulo citado acima, Paulo lembra a seu filho Timóteo na fé da grave apostasia que irá esperada na igreja nos últimos dias e declara algumas de suas características. No versículo 9, ele diz que essa apostasia mostraria a loucura daqueles que estavam envolvidos nela. Nos versículos 10 e 11, Paulo usa seu próprio testemunho como um incentivo para suportar as provações semelhantes às que o próprio Paulo havia experimentado. Poderia vir sobre Timóteo. Tempos perigosos, a igreja. Neste sentido, a experiência vivida por Paulo poderia ser de grande ajuda. Paulo assegura a Timóteo, no versículo 12 e 13, que os tempos difíceis se tornariam cada vez mais difíceis para os que pretendiam viver vidas santas. Os versículos 14 e 17 traz uma exortação firme sobre se manter na verdade, lembrando o seu treinamento na Sagrada Escritura e do valor dela. Timóteo poderia recorrer à Escritura em todos os momentos de provações, encontrando apoio nas promessas divinas. O texto no qual estamos nos baseando apresenta Paulo fazendo referência a tempos perigosos. O mesmo termo, quando usado por Mateus, no versículo 28 do capítulo 8, a ideia de Paulo aqui é fazer referência aos últimos dias, como sendo tempos de tensão e de dureza, quando especialmente o interesse próprio seria o fato decisivo nos relacionamentos interpessoais. Assim, Timóteo deveria estar pronto para militar, para preservar a pureza da igreja. Quando Paulo fala em últimos dias, não está se referindo apenas aos últimos dias que antecedem imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda. No entanto, podemos entender que quando mais aqueles dias se aproximam, mais difíceis aos dias se tornarão. Serão tempos de perigo, perseguições, apostasia e julgamento. Isso pode ser percebido quando consideramos além do contexto. Próximo, de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Em tempos como
2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 12, e 1 Timóteo 4, 1, 3. Ao olharmos para os nossos últimos dias, creio que podemos perceber que vivemos tempos difíceis. Nosso mundo vive uma crise generalizada, não apenas no sentido em que afeta todas as nações, mas também no sentido em que atinge todas as áreas da vida. Muitos têm sido nos desastres naturais, que têm atingido diversas partes do mundo. Vimos recentemente a população de Petrópolis, sul da Bahia e norte de Minas, sofrendo com enchente e deslizamento. Eventos climáticos extremos são a nossa norma, diz a Organização Meteorológica Mundial, OMM. Em 2021, por exemplo, as maiores cheias desde 1985 atingiram a Alemanha. Houve recorde de calor no Canadá e de frio nos Estados Unidos, causando milhares de mortes. A OMM constatou que tais episódios aumentaram 5 vezes nos últimos 50 anos. Quase todas essas catástrofes caracteristicamente têm a influência da mão humana. São interferência na natureza, muitas vezes movida pelo egoísmo e pela busca de lucro, não medindo a consequência. Além disso, os tempos difíceis têm sido mostrados presentes através de uma crise moral, sanitária e política mundial. A crise sanitária veio à tona com a pandemia vivida praticamente nesses últimos 2 anos. O mundo foi assolado por grande sofrimento, provocado pela perda de emprego, crise monetária, especificamente pelo grande número de mortes. Muitas famílias têm chorado a perda de entes queridos. Este pode ser identificado como o ápice da crise sanitária. No entanto, parte provocada por pestes, fome e falta de saneamento básico mínimo tem atingido muito pelo já há um bom tempo. Um exemplo disso é o estado de uma organização chamada OFA, que estima morrer de 11 pessoas por minuto de fome no mundo. Todas estas coisas apontam para a urgência de que a Igreja, quando cumpra com seu papel na terra, como Igreja, precisamos ser sacerdote intercedendo em geral. Precisamos pelos governantes, pelos que sofrem e pelo povo. Em geral, precisamos levar, através do Evangelho, o conforto que sofrem. Precisamos exortação aos que se entregam à corrupção, à imoralidade, chamando-os ao arrependimento. Sabemos que só o Evangelho pode promover justiça, como a Igreja precisamos buscar alívio do sofrimento daqueles que têm passado por tanta angústia nesta vida. Recentemente, meus irmãos, a gente viu o Brasil ser atingido por um tufão na região sul do Rio Grande do Sul, quando foram atingidas 60 cidades, o povo ficaram desabrigados. Foi um grande sofrimento para aquelas pessoas. Então, cabe a todos nós
que hoje está semelhante ao tempo de Noé, em que se davam em casamento, bebiam, comiam e achavam que aquele tempo nunca ia chegar ao que chegou com o dilúvio. Então a gente tem que estar preparado, sempre levando o Evangelho àquelas pessoas que estão necessitadas. Às vezes eles estão naquele momento de corrupção, de imoralidade, por falta de um apoio das igrejas. E as igrejas hoje, eu considero a maioria das igrejas como igreja emergente, que só se preocupa com quantidade de gente dentro da igreja para contribuir ao interesse de si próprio, deixando o Evangelho perfeito de lado, não prega a Bíblia correta aos membros. Então fica aí as igrejas pregando prosperidade, venham para cá que você vai ser próspero. E não é assim. Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu uma vida santa, a qual aqueles que escolhido por Deus têm a vida eterna, mas aqueles que não querem compromisso com Deus, são inimigos de Deus, vivem aí como se não tivesse Deus, buscando seus próprios interesses. Não diz: se Deus quiser eu vou, se Deus quiser nós iremos ou fazemos, e faz o que vem na sua cabeça, buscando lucro, deixando parte da população dependente e não faz nada para os pobres, faz em si, a seu próprio interesse. É essa a mensagem que eu trouxe hoje a vocês. Passo a palavra ao nosso pastor Adalberto Júnior. Meus irmãos, é muito bom ouvir o que o Senhor Deus tem a falar aos nossos corações, porque realmente os tempos estão se tornando cada vez mais difíceis. O apóstolo Paulo está advertindo, como nós vimos no texto, e se ele adverte, é porque o Senhor Deus exige que o seu povo desperte desse sono que faz você ficar anestesiado com o mundo, com os prazeres e as corrupções do mundo. Os interesses desta vida são completamente diferentes dos interesses que o Senhor tem para o seu povo. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. O Senhor Deus está falando pela sua palavra, está mostrando os sinais as quais Ele anuncia na sua palavra. O seu povo não pode se fazer de desavisado. O Senhor Jesus Cristo também falou disso, quando Ele disse que nos últimos dias se levantarão profetas falsos, cristos falsos, anunciando grandes coisas, fazendo grandes sinais, e também falou dessa apostasia. Nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, muitos esfriarão o seu amor. Por que isso? Nós vemos que há uma influência do mundo sobre as pessoas. E quanto mais pessoas se entregam à perversão, quanto mais pessoas se entregam à promiscuidade, mais atraídos aqueles que ainda têm alguma decência e alguma moral se sentem. E eles vão e se envolvem, porque o mundo está indo, eles não querem ser contrários. É muito difícil nadar contra a correnteza. Mas aqueles que pertencem ao Senhor não sabem nadar senão contra a correnteza do mundo. Eles só têm o interesse de nadarem em direção ao Senhor. E nadar em direção ao Senhor é nadar contra a apostasia do mundo. Ouçamos a voz de Deus que hoje nos advertiu para que não cochilemos, mas estejamos vigilantes pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos queridos, familiares, amigos e todos aqueles
que ainda acolhem, abraçam e vivem na verdade do Senhor. Precisamos admoestar uns aos outros, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima.